Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo relembrando famosos pelo mês do falecimento. Relembrando grandes personalidades que faleceram no mês de dezembro, parte 2. E para você que assistiu a parte 1, deixou seu recadinho na sua cidade, no finalzinho do vídeo tem alô para você. Vamos começar com essa querida comediante que foi Lupe Gigliotti, irmã do grande mestre do humor chipaneso. Maria Lupicínia Viana Paula Gigliotti, nascida em Maranguape, no estado do meu Ceará, em 1º de julho de 1926 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 2010. Foi atriz, diretora do teatro, comediante, e ela começou em 1970 em A Gordinha. Participou de Ciranda de Pedra, Elas por Elas, Hipertensão, Mandala. Só em 1990 ela foi atuar ao lado do irmão como dona escolástica na escolinha do professor Raimundo. Depois disso participou de Delegacia de Mulheres, Cara e Coroa, O Amor Está no Ar, Zorra Total, Sítio do Pica-Pau Amarelo, em várias ocasiões, Zorra Total, e sua última aparição foi em Juan Barcelona, de 2010. Lupe Gigliotti faleceu no dia 19 de dezembro de 2010 em sua casa, no bairro de Copacabana, aos 84 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, em consequência de um câncer no pulmão. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista. Ela tem 84 anos, nossa querida Lupe Gigliotti. Vamos falar agora do carismático maestro Zezinho, José Batista da Silva Júnior, mas foi como maestro Zezinho que ficou conhecido. Nascido em Pernambuco, no ano de 1932, e faleceu em São Paulo em 23 de dezembro de 2010. Ele era o maestro responsável pela produção musical dos programas Show de Calouros e Qual é a Música, ambos comandados pelo maior apresentador da história, Silvio Santos. Também trabalhou na Record do programa Show do Tom. Ele faleceu vitimado por um infarto em 23 de dezembro de 2010, aos 78 anos de idade. Já são 14 anos de saudade do grande maestro Zezinho. Vamos falar do comediante Dari Reis. Dari Hugo dos Reis, nascido em Formigueiro, no Rio Grande do Sul, em 12 de fevereiro de 1926 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de dezembro de 2010. Ele começou os seus trabalhos em 1957 em A Canção de Bernadette e o Falcão Negro. Participou de Anastácia, Mulher Sem Destino, Irmãos Coragem, Cavalo de Aço. Aí veio seu lado do humor no Chico City. Ele lateralmente também participava das novelas Cuca Legal, Rock Santeiro. Ele fez o primeiro Delegado Feijó na versão censurada de 75, Pecado Capital, Escravizaura, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jogo da Vida, Chico Diz o Show, Os Trapalhões, vários personagens também, Fera Radical, Mulheres de Areia, Irmãos Coragem, A Próxima Vítima, Ilha do Furacão, Torre de Babel, Turma do Didi, Força e um Desejo, e seu último trabalho foi em 2005 em Bang Bang, uma participação especial. Afastado há 5 anos, ele faleceu vitimado pelo um AVC no dia 26 de dezembro de 2010, aos 84 anos de idade. Vitimado pelo AVC, o nosso grande ator e comediante Dari Reis. São 14 anos de saudade desse grande comediante e ator. Falando de mais um grande comediante, foi o Dino Santana, irmão de Dedé Santana. O Dino Santana, nascido em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 9 de agosto de 1940 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de dezembro de 2010. Além de humorista, ele foi ator, empresário, produtor. Participou de vários filmes e esquetes do programa Os Trapalhões, ao lado do irmão também, né? Vamos citar aqui alguns trabalhos no cinema: Os Fantasmas Trapalhões, Os Trapalhões do Rei do Futebol, A Filha dos Trapalhões, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, Trapalhão da SWAT, O Cinderela Trapalhão, O Rei dos Trapalhões, entre tantos outros. Na TV ele começou em 65 em Maloca e Bonitão, ainda na TV Tupi, onde ele atuava ao lado de Dedé Santana. Aí trabalhou em O Bem Amado, Os Trapalhões, por muitos anos, né? Alegria 81, programa Sérgio Malandro, Festa do Malandro, onde inclusive ele foi diretor de vários quadros e ainda participou do Dedé e o Comando Maluco do SBT. Dino Santana faleceu em sua casa no Rio de Janeiro aos 70 anos de idade, decorrência do câncer de próstata, dos grandes nomes do humor brasileiro. Dino Santana. Vamos relembrar mais uma vez de Rodolfo Botino, nascido no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1959 e faleceu em Salvador, na capital baiana, em 11 de dezembro de 2011. Um ator brasileiro do cinema, do teatro, da televisão, e ele também foi um grande chefe de cozinha, inclusive tendo um programa no canal Showtime. Rodolfo era primo do também ator Alexandre Lipiani, e vamos lembrar que alguns de seus trabalhos ele começou em 1984 em Livre Pra Voar, Tititi, Anos Dourados, Bambolê, Bebê a Bordo, Sexo dos Anjos. Vou pular aqui para O Sorriso do Lagarto,
Pátria Minha, Você Decide, O Fim do Mundo, Sai de Baixo, e sua última participação foi em Mandrake, de 2005. Ao completar 50 anos de idade, ele revelou estar com o vírus HIV desde o início da década de 90. Ele faleceu no dia 11 de dezembro de 2011, aos 52 anos, em um hospital de Salvador, vítima de embolia pulmonar, ocorrida durante um exame de ressonância magnética. Foi um grande ator, um grande chefe de cozinha, Rodolfo Bottino, era marcante. Vamos falar agora de que, para mim, foi o maior carnavalesco da história do Brasil. Joãozinho 30, João Clemente Jorge 30, nascido em São Luís, na capital do estado do Maranhão, em 23 de novembro de 1933, e faleceu em São Luís em 17 de dezembro de 2011. Artista plástico e famoso carnavalesco brasileiro. Muitos pensam que ele começou já na Beija-Flor, mas não, ele começou ainda no Salgueiro. Só depois foi para Beija-Flor, depois ainda participou da Turunas do Riachuelo, Peruche, isso em paralelo, enquanto ele estava na Beija-Flor, Viradouro, Nenê, Grande Rio, Vila Isabel, entre outras. E ele sofreu muito, ele teve vários AVCs, começando em 2004, quando ele sofreu o primeiro derrame e decidiu se afastar da Sapucaí, passando a atuar apenas como consultor para os preparativos do carnaval. Em 11 de julho de 2006, após sofrer 2 AVCs, foi internado no Rio de Janeiro e depois transferido para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Por consequência dos AVCs, o artista teve parte do cérebro paralisado e passou a se locomover em cadeira de rodas. Ele faleceu em 17 de dezembro no Hospital UDI de São Luís. Ele faleceu do choque séptico, infecção generalizada, que apresentava um quadro de pneumonia e infecção urinária. Uma das grandes perdas para o nosso carnaval, nosso inesquecível Joãozinho 30. Vamos falar agora de um dos maiores diretores do teatro brasileiro, um grande ator, que foi Sérgio Brito. Sérgio Pedro Corrêa de Brito, nascido no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de dezembro de 2011. Vamos relembrar aqui de alguns de seus papéis. Começou em 1963 em A Morte Sem Espelho, Sangue do Meu Sangue, Super Manuela, Anjo Mal, vou pular aqui, são muitos, hein? Dona Beija, Cananga do Japão, Pantanal, Ana Raiz é Trovão, Mulheres de Areia, Chica da Silva, Chiquinha Gonzaga, Mulheres Apaixonadas como ele mesmo, e sua última aparição foi em Um Natal do Menino Imperador, de 2008. Ele faleceu no dia 17 de dezembro de 2011, aos 88 anos de idade, devido a problemas cardiorrespiratórios. Foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ele também fez um programa semanal chamado Arte com Sérgio Brito, na TV Brasil. Grande nome do teatro e da atuação brasileira, Sérgio Brito. Já são 13 anos de saudade desse grande ator. Vamos falar agora da Thelma Heston. Nos últimos meses eu tenho homenageado muito a Thelma Heston. Que bom. Thelma Salim Heston, nascida em Piracanjuba, no estado de Goiás, em 6 de julho de 1937. Faleceu no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 2012. Uma atriz com vasta atuação. São papéis realmente marcantes, várias participações tanto no teatro, cinema e na TV. Ela começou em 1975 em Gabriela, O Casarão, Transas e Caretas, O Bem Amado, De Quina pra Lua, O Primo Basílio, Os Trapalhões, Salvador da Pátria, Pedra sobre Pedra, Engraçadinha, Chico Total, Mandacaru, Kubanacan, Senhora do Destino, Alô Me Disse, Páginas da Vida, Negócios da China, Toma Lá da Cá, Aquele Beijo foi sua última participação. Thelma Heston faleceu no dia 20 de dezembro de 2012, aos 75 anos de idade. Ela tinha 75 anos, já são 12 anos de saudade da grande atriz Thelma Heston. Vamos relembrar de uma das vozes mais marcantes da dublagem brasileira, que foi o ator, dublador, locutor Jorge Ramos. Ele ficou marcado, né, por aquelas suas vinhetas e aberturas de filmes, de chamadas de filmes, sexta-feira nos cinemas. Ah, se eu tivesse aquela voz. Jorge Ramos, Jorge José Ramos, nascido em Recife, capital do estado de Pernambuco, em 3 de fevereiro de 1941. E faleceu em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, em 1º de dezembro de 2014. A voz mais famosa dos trailers do Brasil. Ele dublou vários clássicos da Disney, como os vilões Scar de O Rei Leão, Jafar de Aladdin. Fez a voz do pai do Super Choque, né? Ah, foram muitas, realmente. Ele participou pela... Claro, Herbert Richards, e participou de outros estúdios como Rio Som, Cine Castro, TV Cine Som, a Dublação Guanabara, Perifilmes, Telecine, VTI Rio, Delarte, Omarre, entre tantos outros. Jorge Ramos faleceu vítima de um câncer. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, em função de um quadro de pneumonia. Segundo o assistente e amiga dele, paciente renal crônico e hipertenso, Jorge havia sido diagnosticado com câncer há um ano e lutava contra a doença. Mas infelizmente, no dia 1º de dezembro de 2014, calou a voz de um dos maiores locutores e dubladores do Brasil, Jorge Ramos, aos 73 anos de idade. Já fazem 10 anos da sua partida.
Vamos agora relembrar essa atriz fantástica que foi Lúcia Mafra. Foi muito injustiçada. Lúcia Alves Gouveia, nascida no Rio de Janeiro em 27 de setembro de 1954 e faleceu em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 2014. Atriz, diretora de teatro, cantora, produtora do teatro, figurinista, garota propaganda, professora de interpretação. E ela começou em 1980 em Água Viva, Baila Comigo, Partido Alto, Bebê a Bordo, Escolinha do Professor Raimundo, onde fez Dona Candoquinha, Corpo e Alma, Pátria Minha, Engraçadinha, Por Amor, Sandy Júnior, Malhação, O Clone, Chocolate com Pimenta, Senhora do Destino, Hoje é Dia de Maria, e sua última aparição foi em 2005, em América. E, infelizmente, ela foi acusada injustamente de surrupiar a bolsa de colegas do elenco da TV Globo. Seu contrato com a emissora foi rompido e a atriz seguiu exercendo seus ofícios apenas no teatro, residindo em Vassouras com sua mãe. Após o falento da matriarca, Lúcia ficou sem ter onde morar, o que levou a intensa depressão. A doença fez com que Lúcia fosse internada, que deixou ela debilitada, precisando de ajuda para se locomover. No dia 27 de novembro de 2014, foi transferida para o Centro de Tratamento Intensivo, até que uma semana depois, em 5 de dezembro de 2014, faleceu com falência múltipla dos órgãos, pneumonia, insuficiência respiratória e neoplasia do pulmão. Ela tinha 60 anos de idade. Para deixar registrado, nunca foi provado, nunca ela foi injustiçada. Inclusive, a autora de novelas Thelma Guedes escalou Lúcia Mafra para o papel na novela Joia Rara, mas infelizmente foi cortada por constar uma restrição na Rede Globo. Olha que coisa triste. Grande atriz que foi injustiçada, passou pela depressão, muito triste realmente. Ela tinha 60 anos de idade. Nossa querida Lúcia Mafra. Já são 10 anos de saudade dessa grande atriz. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram em dezembro, parte 2. Para você que assistiu a parte 1, deixou sua cidade, vai um alô super especial para você. Eli Ferreira, obrigado meu querido amigo, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Janete Cinzato Vital, obrigado. Jorge Tatsuta, Meire Lazer, que não perde o seu vídeo da gente. Manuel Vicente, obrigado aí também pelo carinho. Selma Alves, Rita Gago, obrigado. Cleidmar Robson, Ursuleide Cândido, o Márcios Paulos, o Jean Felipe Tuber, o Antônio de Matos, Jacareí, São Paulo, o Ibrahim Fernando de Planura, Minas Gerais, o Alexandre Lopes, ele está entre o que mais comenta aqui no nosso canal, ele e a Meire Lazier, aí o Jorge Tatsuta também, no pódio aí os três. Cláudia Gomes, obrigado pelo carinho. Um abraço e até o próximo vídeo de dezembro. Aguardem.